Às vezes a gente fica um tanto quanto emocionado com os louvores, né? E mexe lá no fundo da alma. E isso é muito bom. Enquanto você estiver com o Espírito de Deus pronto para recebê-lo, com certeza Deus vai fazer uma morada no seu coração. E Deus usa várias maneiras. Para você que está em casa, que vai ver mais uma vez o sermão falando sobre a palavra de Deus, que você também possa receber os mesmos benefícios e as mesmas influências dos altos dos céus que aqui viemos buscar nesta manhã. Já tivemos alguns outros vídeos gravados, né? Falamos sobre a importância da palavra, falamos sobre a morte, né? Para que você e eu jamais sejamos enganados com referência ao plano de Deus na nossa vida. A Bíblia ela é clara, ela não deixa nenhuma margem de dúvida para ninguém, né? E na questão espiritual, eu quero dizer para você e para mim que não tem como ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é estar perdido, né? Nas decisões da vida espiritual, nós só temos dois caminhos a seguir. Ou andamos no caminho de Deus, ou andamos no caminho do inimigo de Deus. E quem escolhe é você. Quem escolhe sou eu, né? E a Bíblia, ela é, para nós, um divisor de águas nesse sentido. Porque elas vão nos dando direção, rumo e esperança para onde nós almejamos chegar, que é a vida eterna, que é a salvação, né? Você não pode ter dúvida quanto a isso. Agora, escolhas são individuais e pessoais, né? E eu espero que você, ao ver este sermão, você realmente tome a decisão mais certa da sua vida, que é andar nos caminhos de Deus. Pelo hino que nós cantamos, que fala sobre a volta de Jesus, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, que é o evento mais importante da face da Terra. Para alguns vai ser extremamente horrível, assustador, tenebroso, mas para uma boa parte vai ser um momento de alegria e de felicidade, né? E eu espero que nós estejamos nesse grupo de pessoas que vão estar extremamente felizes com esse momento, né? Esse é o nosso desejo para cada um de nós. Outra coisa que eu quero dizer para você, que foi no primeiro sermão que nós gravamos, né? Eu vou ler o texto e eu vou bater sempre nessa tecla, e ele é de suma importância para você e para mim. É São João capítulo 5, verso 39. Isso aqui é essência para você estudar a palavra de Deus. Esse não é um conselho desse que está vos falando, mas esse é um conselho do próprio Cristo. João capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim, ó: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida é eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Ponto. Tá? Esse é o conselho de Cristo para todas as pessoas. E como eu falei já, todo mundo tem este livro em casa, ó. Este livro aqui é o livro mais antigo do mundo. E este livro continua transformando vidas hoje. Espero que transforme a sua também. Não perca tempo. A volta de Jesus será grandiosa e gloriosa. Jesus irá voltar para buscar todos aqueles que creram em seu plano de salvação e para dar fim ao pecado de uma vez por todas. Quanto nós sofremos com o pecado, irmãos? Quanto? O pecado sempre está ao nosso redor. Quando ele não te alcança diretamente, ele vai te sondando, ele vai te rodeando. É enfermidade, é morte, é brigas, é desafios, é ciúmes, é problema no trabalho, é problema na família, é problema na vizinhança. O pecado sempre vai estar te assediando. E eu vou dizer uma coisa para você, o diabo sabe aonde é o seu calcanhar de Aquiles. Ele sabe onde é o meu calcanhar de Aquiles. Então você precisa ficar muito antenado e muito ligado. E você tenha sempre como regra o seguinte, ó:
A pessoa pode fazer aquilo que você acha que é a pior coisa para a sua vida, na questão de mal. Mas lembre-se sempre de uma coisa: Deus não criou essa pessoa para praticar o mal. Deus criou ela para praticar o bem. Ela muitas vezes é apenas e tão somente uma ferramenta do inimigo. E você precisa estar antenado, você está ligado, para você não entrar na armadilha, né? O diabo, ele é sorrateiro. Bom, preste atenção. Por isso devemos estar no centro da vontade de Deus, meditando na sua palavra. Ó, nós precisamos estar sempre centrado na palavra de Deus. Sempre. E Deus vai dirigindo o caminho por onde você anda, por que você fala, de como você se comporta. Tudo está atrelado à palavra. Não tenha dúvida disso, né? Nós vamos ler o primeiro texto desta manhã, que está em Lucas capítulo 9, verso 26. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo 9, verso 26. Se você achou aí, diga amém. E se você não achou ainda, peça misericórdia, porque ela está disponível para mim e para você. Lucas, capítulo 9, verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha só. Esse verso da Bíblia aqui, ele é interessantíssimo, tá? Ó, tem muita gente por aí que se diz cristão e tem vergonha de carregar a palavra. Tem vergonha de carregar. Hoje nós estamos no mundo de tecnologia, de informática, de rede social. Hoje você carrega a Bíblia no seu celular, né? É legal, né? Bom. Mas você precisa aprender a manusear esse livro aqui, ó. Porque a hora que o seu celular descarregar, o que você vai fazer? A hora que o seu celular pifar, o que você vai fazer? Ó, outra coisa, você precisa conhecer a palavra. Onde está? Eu conheço muita gente que você fala assim, vamos ver o verso aqui da Bíblia, vamos lá em Tito. Fica meia hora procurando. Sabe por quê? Não conhece a palavra. Outra coisa, o texto diz assim, você não pode ter vergonha da palavra. Você não pode ter vergonha da pessoa de Cristo, porque ele está dizendo que da mesma maneira que você tiver vergonha dele, ele vai ter vergonha de você no dia do juízo. Né? Não tenha dúvida disso, está escrito. É o que nós acabamos de ler. Vou repetir, se alguém se vergonhar de mim, da minha mensagem do Filho do Homem, Jesus se envergonhará de você também, quando vier a sua glória. Deixa eu falar outra coisa para você, esse evento da volta de Jesus está muito próximo, mas está mais próximo do que você possa imaginar. Vai olhando aí, ó, vai vendo, assistindo o que está acontecendo ao redor do mundo, e às vezes até perto de você, perto de mim, tá? Tem algumas coisas assim que são Deus chamando a atenção sua e minha. O Espírito de Deus está mostrando para você, ó, está acontecendo isso aqui, está acontecendo isso aqui, acolá. Olha só. É impressionante. O tempo, guerras, paz. Ó, a Bíblia tem um texto que não está aqui no meu script desta manhã, mas ó, quando você ouvir de segurança e paz, a Bíblia diz que repentinamente virá o quê? O fim. O mundo está um caos, mas de repente vai virar assim, ó, de ponta cabeça. Né? O poder político vai mandar ali, o poder religioso vai mandar colar, e aí eles vão encaixar o quebra-cabeça, e aí parece que o mundo vai estar em paz e segurança. Cuidado, hein? Cuidado, porque às vezes você vai cair nessa armadilha e achar que vai estar tudo uma maravilha, um grande engano, hein? Um grande engano. A Bíblia diz que repentinamente virá o fim. Eu vou pegar o exemplo aqui da Covid, tá? A Covid foi assim, ó, no estralar do dedo.
Foi do dia para a noite. Tá? E ó, a minha esposa que está sentada aqui nesta manhã, ela foi vítima da Covid. Porque ela estava fora do país, ela ficou amarrada, ela não conseguia voltar mais para casa. Aqui, com a volta de Jesus, quando vier a repentina destruição, paz e segurança, vai vir a destruição deste mundo de pecado. Jesus vai vir e colocar um fim nessa história. E quando Jesus apontar nas nuvens do céu, a Bíblia diz que o mundo vai ficar o quê? Em comoção. Sabe o que é comoção? É mais ou menos se você já assistiu algum filme aí, né? De fim de mundo, de apocalipse. Tem alguns filmes rodando aí, né? Fictício. Né? Mas dá para você tirar aí um conceitozinho assim básico do que vai acontecer. E aí você vai correr para onde? Tarde demais. Tá? Vamos a outro texto bíblico. Apocalipse 22, verso 12. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Vamos lá. Apocalipse 22, verso 12, o texto bíblico diz o seguinte: Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As suas obras. Ó, primeira parte do verso. Eis que venho sem demora. Você é um ser humano mortal como eu. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? A gente fica atrelado ao tempo. Para Deus não tem isso. Quando Jesus diz aqui, ó, eis que venho sem demora, é no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. A gente quer as coisas para hoje, para amanhã, para agora. Não, no tempo de Deus é totalmente diferente. E vou dizer mais, tá? No tempo de Deus, e você acha que às vezes Jesus está demorando, talvez você e eu não estaremos aqui hoje com esse privilégio de alcançarmos a eternidade. Por isso é no tempo de Deus. Por isso ainda tem muita gente para ser alcançada. Talvez você que estará vendo este vídeo na sua casa, no seu trabalho, no carro, não sei onde você vai estar, Deus sabe, eu não sei. Mas Deus sabe o momento certo e a hora certa. Vejam, eu venho sem demora e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um, conforme o quê? Os seus atos. Isto aqui é muito profundo. Né? Você vive deliberadamente no mundo de pecado ou você anda deliberadamente andando no caminho de Deus? O que você anda fazendo? O que você tem feito? Outra coisa, nós vivemos um tempo que não há desculpa para nada na questão de salvação. Jesus, quando morreu, Jesus falou assim, quando eu for levantado ao madeiro, o que Jesus falou? Vou ser atraído para todos. Todo mundo sabe da morte, da ressurreição e do plano da salvação. Como você lida com isso? Não tem desculpa. Ninguém vai comparecer diante de Deus. Ah, eu não sabia, ninguém me falou, ninguém me contou. Você um dia, alguém falou de Jesus para você. Talvez um dia você recebeu uma revista. Talvez um dia você recebeu um livro. Talvez alguém foi fazer uma visita para você. Talvez você já tenha recebido estudo bíblico. Talvez você já tenha ido numa igreja. Não tem desculpa. Talvez você já tenha visto um programa na TV, no seu celular. Olha só. Não tem desculpa. A possibilidade disso é zero. É zero. É zero. Né? Vamos ao outro texto que nós já mencionamos aqui na primeira parte da manhã, né? São João capítulo 14. Vamos lá. São João, capítulo 14. Eu separei só o verso 3 aqui, mas nós vamos ler inteiro, tá bom? São João 14, de 1 a 3. São João 14, de 1 a 3. Você anda perturbado, angustiado, desesperado, estressado? Como você anda? Como está o seu dia a dia? Percebe? Olha só o que Jesus fala aqui, ó. Palavra de Cristo. São João 14, do verso 1 até o verso 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas
moradas. Se assim não fosse, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só que fantástico. Fantástico isso aqui. Olha o complemento disso aqui, ó. Vira sua Bíblia um pouquinho para frente aí. Atos capítulo 1. É o próximo livro aí, depois de João, ó. Atos capítulo 1. Olha como eu e você podemos confiar plenamente na palavra de Deus. Lembra que eu falei agora há pouco? Jesus falou que quando ele fosse levantado ao madeiro, ele ia atrair todos a ele. Agora olha só, Atos capítulo 1, verso 11. Diz assim: e lhes disseram, quem disse? Os anjos. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Ou para as alturas, em algumas versões. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que vistes o quê? Subir. Irmãos, esse verso aqui, ele é incrível. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ó, Jesus, o assunto ao céu, veio a este mundo, nasceu como uma criança, cresceu como um ser humano, com uma diferença tremenda, que não cometeu nenhum pecado, e agora, depois que Jesus ressuscitou, Jesus está voltando para onde? Para o céu. E ali estavam o quê? Os discípulos. E eles ficaram espantados com essa situação, né? Eu também ia ficar, porque a companhia de Jesus era incrível, né? Quem não quer a companhia de Jesus no dia a dia? Eu quero, todo mundo quer. E agora os discípulos ficaram olhando e Jesus começou a ser levado às alturas. E aí os anjos dizem assim, fica tranquilo, não se preocupe, esse Jesus vai voltar. Vai voltar. Você entende isso? Vai voltar. Querendo eu, sim ou não, Jesus vai voltar. Querendo você, sim ou não, Jesus vai voltar. Porque a palavra vai o quê? Cumprir. Ela vai se cumprir. E Jesus fala assim, eu fui preparar lugar. Ó, fui preparar lugar. E agora onde eu estou, Jesus está onde agora? Nas mansões celestiais. Jesus está lá no santuário celestial, sentado à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Mas isso vai ter um fim. Então, ó, a porta da graça, como a gente está muito familiarizado a ouvir, está aberta hoje, para mim e para você. E olha assim, Jesus diz assim, eu fui preparar lugar, está tudo preparado. Está tudo preparado. A festa está preparadíssima, né? Vai ter um banquete. Se você não sabe ainda, quando você for levado para o céu, Jesus vai fazer um banquete, vai todo mundo estar sentado numa mesa. Incrível, incrível esse momento. Você vai ter o privilégio de conhecer Moisés, você vai ter o privilégio de conhecer Adão, você vai ter o privilégio de conhecer uma infinidade de personagens bíblicos que estão no céu. Raabe, e a Bíblia chama ela de uma prostituta, ela vai estar lá. Sabe por que ela vai estar lá? Porque ela creu na palavra, ela acreditou cegamente na palavra, e ela vai desfrutar desse momento. E se você tem dúvida disso, vá lá em Hebreus capítulo 11. Depois você vai dar uma corridinha nas folhas, nas páginas de Hebreus 11, você vai ver quantos personagens tem lá. Você vai ficar surpreso, né? E outra coisa que eu vou dizer para você, você vai estar surpreso por estar lá. Mas você precisa estar. Tá? Outra coisa, Apocalipse 1, verso 7, vamos lá. Último livro da Bíblia. A Bíblia não deixa dúvida de nada com referência à volta de Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e certamente amém. Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, ó, não se engane, não deixe ser enganado. A Bíblia diz que quando Jesus apontar nas nuvens dos céus, você pode estar aonde estiver, tá? A Bíblia diz que todo olho verá. Ah, mas vai ter algum lugar lá que vai ser à noite. Não importa, não vai ter noite nessa hora. A glória de Cristo vai iluminar toda a terra, não vai ter escuridão nenhuma. Todo mundo vai ver Cristo aonde estiver. Primeira parte. Segunda, todos aqueles que participaram da condenação e do julgamento falso, sorrateiro sobre Cristo e participaram da sua condenação, a Bíblia diz que eles estão mortos. Eles estão mortos, estão no pó da terra, tá? Eles não estão no inferno e muito menos no céu, como alguns acreditam por aí. Mas no vídeo anterior, que você talvez vai ter o privilégio de ver, que falamos sobre os mortos, eles estão mortos e a Bíblia diz, ó, a Bíblia acabou de dizer aqui, ó, vou ler de novo, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram. Ó, Pilatos, Caifás, aqueles soldados estavam lá, o soldado que fincou lá a lança no lado direito de Jesus, que o furou, todos eles vão ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, e eles vão só ver, e eles vão morrer de novo. Tá? E aí a parte final do verso 7 diz assim: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sabe por quê? Porque não estavam prontos para aguardar esse momento sublime, esse momento incrível, de a hora que Jesus apontar nos nuvens dos céus. Impressionante. Olha só, outro conselho que Deus dá para mim e para você, Mateus 24, 42. Vamos lá. Vamos voltar no primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24, verso 42. O texto bíblico diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Ó, vigiar. Você já vigiou alguma coisa e já foi surpreendido? Eu vou contar uma história para você que ela é verídica, tá? E ela é real. Ela é real. Eu era muito jovenzinho, muito jovem. Talvez eu teria a idade da Sofia ou do Lorenzo, mais ou menos, né? E meus avós tinham fazenda, granja, plantação de café, gado, plantação de milho. E era enorme. E eu lembro que um dia eu estava na varanda da casa da fazenda e eu comecei a ouvir o barulho dos macacos roubando, atacando o milharal. E eles estavam lá fazendo um barulho tremendo. Tremendo. E se você não sabe, sempre tem um que fica vigiando o que os outros estão fazendo. Sabe para quê? Para dar um alerta. Tá bom? E eu acho que nesse dia o vigia dormiu. Ele estava desatento. E aí, como o funcionário da fazenda ouviu o barulho e sabia que eles estavam lá no milharal, ele foi lá. E os macacos saíram tudo correndo. Estavam no milho. E não demorou muito tempo, a gente escutava os gritos lá longe do vigia que dormiu, porque ele estava apanhando. Isto é real. Isso que eu estou dizendo para você é real. Agora você imagine com referência à vida espiritual. Jesus está dizendo assim: portanto, vigiai, porque você não sabe o dia e nem a hora.
Não se deixe de ser pego de surpresa. Prepara-se, fique atento, vai buscar as coisas do alto, tá? Esse é um conselho de Deus para mim e para você. Olha só, Filipenses capítulo 1, verso 16, vamos à frente um pouquinho. Filipenses é o livro depois de Efésios, capítulo 1, verso 6. Talvez você já tenha feito essa pergunta um dia na sua vida, tá bom? E acredito que alguns de nós que estamos aqui nesta manhã também. Olha só, por que Jesus não voltou ainda? Você já se perguntou? Se você não se expressou verbalmente, mas já passou na sua mente, por que Jesus não voltou ainda? A Bíblia vai responder. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só, Deus começou uma obra na sua vida e Ele quer terminar. Ele quer que você entenda plenamente o que a palavra diz, o que a palavra revela. E lembra que eu falei agora há pouco, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Deus é que sonda o coração. É Deus que conhece você, é Deus que conhece a mim. É Deus que conhece cada um de nós na palma da mão. E Deus sabe a ferramenta e o modo como te alcançar. Cada um de nós estamos aqui teve uma experiência, você também que está aí do outro lado. E Deus continua a te chamar. E é por isso que Cristo não voltou ainda. Porque Ele sabe lá na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, que tem muitas pessoas para serem alcançadas ainda. Talvez alguém que você ama, talvez alguém bem próximo de você, talvez alguém da sua família. Né? Eu não sei, mas Deus o sabe. Outra coisa ainda, tem mais um outro verso que nós vamos ver com referência a esse assunto. Vamos lá para Pedro, 2 Pedro 3, verso 9. Um pouquinho para frente, lá perto de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Olha o que diz o texto. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Olha só, a Bíblia está dizendo que Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é perdoador. Você consegue entender? Eu vou ler de novo o texto é incrível. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Você não fique atrelado a tempo, porque isso vai ser ruim para mim e para você. As coisas é no tempo de Deus. Outra coisa, você precisa estar vigiando, sabe por quê? É simples, ó. É simples assim. Eu estou aqui agora. Daqui a algumas horas não sei se estarei mais. Não sei se vou estar amanhã. E nem você. E nem você. Quantas pessoas dormiram esta noite e não despertaram para a vida hoje? Para elas, o fim da história acabou. Percebe? Ou para a eternidade, ou para a condenação eterna. Mas a chave do assunto é o seguinte: você e eu precisamos estar preparados. Precisamos estar com essa certeza, com essa convicção, tá? E olha só. Quando Jesus voltar agora, olha só, lembra que eu falei lá no início? Para alguns vai ser um momento o quê? Alegria, felicidade. Para outros vai ser um momento o quê? De horror, de choro.
Vamos ler o verso 10 aqui agora, ó. Nós lemos o 9, agora vamos ler o 10, olha só. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? Atingidas. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora para você, ó. O momento aqui do verso 10, verso 10 é de caos total. Você entende isso? Está escrito, virá como ladrão para aqueles que não estão vigiando. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos da terra serão desfeitos. Não vai ter material nesta terra que não vai ser abalado com a volta de Jesus. Pode ser o material mais duro, mais rígido que você possa imaginar. Vai se decompor, vai se desfazer. Mas para você que está aí prontinho, esperando esse momento, tudo isso vai acontecer, mas com você não vai acontecer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Deus vai preservar você e eu. Você não tenha dúvida disso. E a última parte do verso, também a terra e as obras que nela existem não serão atingidas. Olha só, Deus vai fazer algo incrível, fantástico, e que a mente humana não consegue descrever. Não consegue descrever. Vem um verso na minha cabeça aqui agora, estou na dúvida se é 1 Coríntios ou 2, capítulo 2, verso 7. Nem olho viu, nem a mente consegue imaginar o que Deus tem preparado para mim e para você. Você não consegue imaginar. A nossa imaginação é muito pequena. Né? O que Deus está fazendo e preparando, como nós lemos lá em João 14, verso 3, Jesus quer levar para você um lugar indescritível, em que eu não mereço estar lá, nem você, nenhum de nós. Mas nós vamos estar lá pelo sacrifício de Cristo feito na cruz, morrendo e dando o seu sangue para salvar. E ele só não morreu para salvar, ele morreu para dar um lugar para você morar para a eternidade, e é um lugar que você jamais consegue imaginar. É impressionante. A bondade, o amor e a misericórdia de Deus. E nós continuamos em frente. Quando Jesus voltar, de que lado você vai estar? Essa é a pergunta que ele não quer calar. Na Bíblia, você não tem terceira opção. Nunca vai ter terceira opção. Só tem duas. Caminho largo, caminho estreito. Vida eterna, morte eterna. E eu quero dizer uma coisa para mim e para você. Andar pelo caminho estreito é difícil, mas é possível. É difícil porque você vai enfrentar um monte de desafios. Dá para enumerar aqui uma infinidade. O marido, a mulher, o filho, o pai, a mãe, os amigos, o trabalho. O caminho vai ficar cada vez mais estreito. Não tenha dúvida disso. O caminho sempre vai ficar mais estreito. O caminho é como um funil. Não sei se você tem funil na tua casa, eu tenho na minha. Tem um funilzinho lá. De vez em quando eu tiro a água de coco lá, preciso colocar numa garrafinha, eu uso o funil. E ele começa o quê? Com a boca larga. E depois ele faz o quê? Afina. E aí não passa mais. Passa apertadinho, né? Eu agora de manhã estava descendo para vir para a igreja. E lá em cima no morro, lá tem uma subidinha ali, um pedacinho, né? E tem dois tubos as águas fluvial, né? Para entrar numa outra casa, assim, no outro terreno. E aí a água vai descendo, vai levando
as folhinhas do bambu, um pouquinho de terra, e aí uma chuvinha vai lá, sabe o que ela faz? Ela tapa o tubo, e aí a água não passa mais no lugar e ela começa a transbordar para a rua. E ela vai danificando a rua toda, fazendo buraco, valeta. Vamos colocar para a vida espiritual, olha só. Você está lá no caminho largo, está uma maravilha, né? Aí, daqui a pouco, o caminho vai estreitando. Aí você tem que abandonar bar, boate, balada, más companhias, família. E a coisa vai o quê? Afunilando. Mas você não pode perder de vista onde você quer chegar. Vida eterna, salvação. Ponto. Se os outros não quiserem, continue a sua jornada. Ore por eles. Peça a intervenção divina. Mas não se fique preso ao caminho deles, porque certamente vai levá-los a caminho da perdição. Tome cuidado. E eu quero ler os 2 últimos versos desta manhã. E estes 2 últimos versos é o seguinte: ele vai dizer para você de que lado você vai estar. Ele vai dizer para mim para que lado eu estarei. E para você não é diferente. O primeiro deles é Isaías 25, verso 9. Vamos voltar lá atrás. Isaías, capítulo 25, verso 9. Eu tenho alguns versos na Bíblia que estão gravados na minha mente. Esse é um deles. Isaías, capítulo 25, verso 9. A Bíblia começa o texto dizendo assim: naquele dia. Sabe que dia é esse? É o dia do assunto desta manhã. Volta de Cristo. Volta de Jesus nas nuvens dos céus. Esse texto aqui começa dizendo, naquele dia. E aí o texto continua. Eis que este é quem? O nosso Deus, em quem estava o quê? Esperando. E ele fará o quê? Nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. E na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Meu querido irmão, meu querido amigo, este verso aqui precisa estar na sua memória, gravada. E você precisa andar por este caminho da salvação, tá? Esta precisa ser a minha e a sua prioridade. Não podemos perder isso de vista jamais. E agora eu vou ler o outro texto que eu espero que ninguém esteja nesse contexto. Nenhum de nós que estamos aqui nesta manhã e nenhum de vocês que estarão vendo este vídeo. Vamos lá para Apocalipse capítulo 22. Perdão, capítulo 6. Eu estou lá com 22 ainda na cabeça. Capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E eu vou ler a partir do verso 14, tá? Fica para você se contextualizar. Falando da volta de Jesus, diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. A Bíblia está dizendo que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, todos os montes, ilhas, montanhas, vai haver uma reviravolta tremenda. Será tudo abalado. E o texto continua. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Pergunto para você, por que fizeram isso? A resposta é muito simples. Não vigiaram,
não creram e não aceitaram o plano da salvação. Agora é tarde demais e eles não vão conseguir olhar para o céu, diferente dos que estão lá em Isaías 25, verso 9, que acabamos de ler. Os de Isaías 25, verso 9, vão erguer a cabeça para onde? Para o céu. E esses que nós acabamos de ler Apocalipse, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pedir para os montes, os rochedos caírem sobre eles. Na realidade, eles estão pedindo a morte porque eles não estão preparados para encontrar o Senhor. E continua o verso. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da ira deles. E quem é que pode escapar? Quem? Você que estará preparado. Nós que estivemos preparados. E esperando ansiosamente por este dia. Por isso não tem outra escolha. Ou anda no caminho de Deus ou anda no caminho da perdição. A escolha é sua. A escolha é minha. A escolha é nossa. Tudo o que precisava ser feito, Deus já fez por intermédio de Cristo. E eu vou dizer mais para você, Jesus vai morar com você para a eternidade. Quer ver? Avança algumas folhas, capítulo 21, e eu vou terminar com esse verso. Apocalipse, capítulo 21. Começa a leitura no verso 1, diz assim: vi novo céu e a nova terra. João teve esse privilégio. João teve esse privilégio. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Acabamos de ler. Acabou tudo, esse mundo de pecado aqui acabou tudo, já passou, já terminou, tá? Já foi embora. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como uma noiva, adornada para o seu esposo. Verso 3. Você estará aqui? Uma pergunta para você. Você estará aqui? Vou ler o verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com quem? Com os homens, pessoas. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Sabe por quanto tempo? Eternidade. Para todo sempre. O Jesus carne e osso. O Jesus com as marcas nas mãos. O Jesus com as marcas nos pés vai habitar para todo sempre comigo e com você. E eu quero terminar dizendo, eu espero que você esteja lá. É o meu desejo, a minha oração, hoje e sempre. Amém.